Fala galera do oitavo ano, aqui quem fala é professor Dasley e queremos dar continuidade aos nossos estudos não presenciais. Lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, oitavo ano do ensino fundamental. Então, pessoal, queremos aqui dar continuidade a estes nossos estudos não presenciais e neste vídeo de hoje queremos aqui discutir com vocês algumas questões que foram propostas do livro didático de vocês, lembrando que estamos aí explorando os objetos de conhecimento do livro didático 2, capítulo de número 1, que fala sobre geometria. Certo, pessoal? E, em particular, na semana anterior, em nosso estudo não presencial do dia 30/7, nós solicitamos que vocês respondessem algumas questões das páginas 17 e 19 do livro didático de vocês. Certo, pessoal? Temos 3 questões aí na página 17 e temos aí 4 questões na página 19. Lembrando que no estudo não presencial da semana anterior, ficamos aí no explorar dos objetos de conhecimento, como, por exemplo, a regularidade, a soma dos ângulos internos e externos de um polígono convexo e também ângulos internos e externos de polígonos regulares. Então vamos aí, primeiramente, para a página de número 17, questão de número 35, onde a questão pede para que respondemos o seguinte: dos polígonos abaixo, quais são polígonos regulares? Pelo que nós apresentamos aqui e exploramos aqui sobre regularidade de polígonos, nós vimos que para que polígonos eles sejam regulares, eles devem possuir os lados tendo a mesma medida, os ângulos também tendo a mesma medida. Então, se olharmos para essas duas características com respeito aos elementos dos polígonos, vamos ver que, por exemplo, o polígono do item A é um exemplo aí de polígono regular, porque se olharmos bem, tanto os lados têm a mesma medida, certo, pessoal? Vocês podem ver que os lados aí, se vocês quiserem fazer o teste, pode pegar uma régua. E vamos ver que os ângulos internos também possuem a mesma medida. Em particular, esses ângulos aí, eles vão possuir justamente quantos graus? Isso, vão possuir justamente 90 graus, certo, pessoal? Então, temos aí que este polígono do item A é um exemplo de polígono regular. Se olharmos, por exemplo, para o polígono do item B, vamos ver aí que, por exemplo, esse lado aqui é bem maior do que esse aqui. Então, se já temos lados com medidas diferentes, já podemos descartar a regularidade. O item C, pessoal, o item C ele aparentemente parece ser regular, haja visto os lados terem aí a mesma medida. Porém, nessa questão da regularidade, conforme estudamos anteriormente, não é somente os lados terem a mesma medida, mas os ângulos também possuírem a mesma medida. E quando apelamos para a questão dos ângulos, vamos ver que, por exemplo, esse ângulo interno aqui, ele tem uma medida inferior a esse outro ângulo interno aqui. Percebe? Então, com isso, esse polígono aí não é regular. Certo, pessoal? O item D, percebam que o item D, tanto os lados possuem a mesma medida, todos os 8 lados aí, né, do polígono, como também os ângulos. Se nós medirmos esses ângulos aí, iremos perceber que todos eles possuem a mesma medida. Então, esse item D é outro exemplo de polígono regular. Idem para o item E. O item E possui os lados aí tendo a mesma medida e os ângulos internos, se nós medirmos aí eles, também possuem a mesma
medida. Então, item E também é um polígono regular. Item F, percebam aí que essa base é diferente, a medida dela, desse comprimento, dessa largura, né? Base é diferente da largura, a medida. Então, ele já não é regular. Item G, perceba que temos um triângulo com 3 lados tendo a mesma medida, e se nós verificarmos os ângulos internos, também perceberemos que esses ângulos internos possuem mesma medida, ou seja, item G também apresenta um polígono regular. E por fim, o item H, que se olharmos aí a medida dos lados, vamos verificar que eles possuem a mesma medida, e se verificarmos a medida dos ângulos internos, também veremos a mesma coisa, que possuem a mesma medida, ou seja, item H também é um exemplo de polígono regular. Então, temos aí itens A, D, E, G e H como itens que são exemplos de polígonos regulares, certo, pessoal? Na questão 36, percebam que a questão apresenta aí contornos de duas praças que tem forma de polígono regular. Então, se tem forma de polígono regular, eu já sei que os lados possuem a mesma medida e os ângulos internos também possuem a mesma medida. E aí ela pergunta o seguinte: qual deles tem maior perímetro? Então, lembram lá, perímetro se refere justamente ao que? A soma das medidas dos lados. Então, nesse caso aqui da praça no formato pentagonal, pentagonal porque tem 5 lados, e se eu sei que é um polígono regular, que um dos lados tem 7,2 metros, automaticamente todos os demais lados também vão possuir 7,2 metros. Em outras palavras, se eu quero o perímetro dessa primeira praça aí, eu vou somar o 7,2 com ele mesmo 5 vezes, porque eu tenho 7,2 aí, nesse lado que já aparece em destaque, e tenho também 7,2 nos outros 4 lados, ou seja, eu tenho 5 lados, todos medindo 7,2. E se eu fizer essa soma, eu vou ter a mesma coisa que 5 vezes 7,2, certo, pessoal? E ao fazermos essas contas aí, lembrando que nesse caso esse 7,2 é em metros, então fazendo essas contas aí eu vou obter as 5 vezes 2 décimos, né? Vou obter aí 10 décimos, ou seja, 0, vírgula, vai a uma unidade, 5 vezes 7, 35, mais 1, 36, certo, pessoal? Vou obter aí um perímetro de 36 metros, e isso para a praça na forma de pentágono. Se eu olhar para essa outra praça aí, percebo que essa praça aí tem lados medindo 4 metros, e se eu olhar para essa figura, eu vou ver aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Eu tenho aí um eneágono, né? Uma praça na forma de eneágono, ou seja, 9 lados, certo, pessoal? E se eu fizer essa soma aí de 4 vezes 9, eu também vou obter 36. Eu vou ter o 4 somado com ele mesmo 9 vezes, conforme aparece aí nos lados. Então, se eu somar 4 mais 4 mais 4, 9 vezes, em outras palavras, eu vou ter 9 vezes 4. Ou seja, também eu vou obter o que? 36, certo, pessoal? Então, veja que tanto nessa praça na forma pentagonal, como nessa na forma de eneágono, eu vou ter para ambas um perímetro, ou seja, a soma das medidas dos lados, como sendo 36 metros. Então, na verdade, qual deles tem maior? Nenhuma das duas. Por quê? Porque, na verdade, elas têm o mesmo perímetro, certo, pessoal? Nessa última questão, da página 37, temos aí, né, uma sequência de polígonos regulares, iniciando aí num triângulo equilátero, passando aí por um heptágono, que é um polígono de 7 lados, inclusive aí indo para um icoságono e assim sucessivamente. E a questão pede o seguinte: à medida em que o número de lados vai aumentando, o polígono regular tende a ficar parecido com que figura geométrica? Se nós olharmos já para esse caso aí do icoságono, e se nós olharmos com um olhar um pouco distante, vamos ver que ele já se parece bastante com
uma circunferência, certo, pessoal? E imaginem que a quantidade de lados pode aí diminuindo de tamanho e à medida que esse tamanho vai diminuindo, justamente a figura formada vai se aproximando cada vez mais de uma exata circunferência. Certo, pessoal? No próprio icoságono, isso aí já é possível de ser verificado. Então, é bom saber que estamos aí tratando justamente de quê? De uma circunferência. Certo, pessoal? E, inclusive, para aqueles que gostam de pesquisar mais a fundo sobre os objetos de conhecimento matemático, há, inclusive, uma das pontuações matemáticas que dizem que justamente a circunferência é um polígono de infinitos lados. Muito embora isso, de um modo concreto, não faça tanto sentido assim, porém, nós vemos aí por essa sequência, né, que de fato isso pode ser mesmo uma verdade. Como de fato é, veja aí, à medida que eu aumento o número de lados, de polígonos regulares, tende a se aproximar cada vez mais de que de uma circunferência, certo, pessoal? Então, vai parecendo aí como uma circunferência. Indo lá para a página 19, vemos aí que a primeira questão pede para que calculemos no item a soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono convexo. E aí, pessoal, nós temos que lembrar daquela relação, né? Relação da soma dos ângulos internos, né? Do SI de um polígono. E lembram que na relação nós temos o quê? Que o número de lados é diminuído por 2 e quando nós fazemos isso encontramos o número de triângulos que o nosso polígono pode ser dividido e eu multiplico isso por 180 graus. Haja vista que cada triângulo ele tem a soma dos ângulos internos medindo aí 180 graus. Fazendo as contas, nós vamos ter o quê? Que nesse caso um heptágono ele é justamente o quê? Um polígono que tem quantos lados? Isso, tem 7, né? Então, só é o que? Eu aplicar essa relação aí de soma dos ângulos internos, levando em consideração que o heptágono tem 7 lados. Então, a soma dos ângulos internos aí vai ser justamente o que? O número de lados, no caso 7, menos 2, multiplicado por quanto? Por 180. Certo, pessoal? Fazendo essas contas aí, eu vou obter, né, 5 multiplicado por quanto? Por 180. Se eu fizer essas contas aí, 5 vezes 0, vou obter aí 0. Né? Se eu fizer 5 vezes 8, vou obter aí 40. Vai a 4. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. Ou seja, vou obter 900 graus. Certo, pessoal? Então, essa é a soma dos ângulos internos de um heptágono convexo. Certo, pessoal? No item B, que ele diz aí o número de lados de um polígono convexo no qual a soma dos ângulos internos é 1144 graus, percebam que nesse caso ele traz a resposta, ele já traz o resultado e quer encontrar qual é o polígono, quantos lados tem esse polígono, até porque eu sabendo o número de lados, automaticamente eu saberei qual é esse polígono. Então vejam que nesse caso é um pouco o inverso, né? Eu já vou ter a minha resposta, ou seja, 1440 e eu quero aí encontrar quem? O número de lados. E aí eu volto para a minha relação novamente. Eu volto para a minha relação onde eu tenho a soma dos ângulos internos igual ao número de lados menos 2 multiplicado por 180. E aí, seguindo essas contas, eu vou ter o que? Nesse caso aí, eu posso usar o que estudamos anteriormente, se referindo ao estudo das equações, certo, pessoal? Vejam que eu já tenho o resultado e quero encontrar quem é esse valor de n. Então, para isso, uma maneira aí prática de respondermos essa situação é justamente usando os nossos conhecimentos de equações. E aí, para isso, o que é que eu vou fazer?
eu vou aí trabalhar aquela questão de números, né, em um membro e letras, né, no caso as incógnitas, em outro membro, certo, pessoal? Então veja que esse 180 ele está aí sendo multiplicado pelo n-2. Então uma maneira estratégica de podermos encontrar este valor de n é isolando essa parte aí que contém o n, esse n-2. Para isso eu aplico a operação inversa. Eu pego o 180 que está sendo multiplicado e vou agora pegar ele e dividir, né? Trazer ele como divisor para o primeiro membro. Então eu vou ter lá o 1440 dividido por quanto? Por 180. E isso vai ser justamente quem? O número de lados menos 2, certo, pessoal? Então, esse número de lados menos 2, né, ele vai ser igual ao resultado dessa divisão. Divisão de quem? De 1440 por 180, certo, pessoal? Fazendo essas contas aí, eu vou obter justamente quem? Eu vou obter grau com grau é cancelado e eu fico com minha divisão mesmo aí, de 1440 por 180, obtendo assim quanto? 8. 8 número mesmo, 8. E aí o que é que acontece? Agora ficou fácil, né? Porque eu tenho aqui que 8 é igual a um número menos 2. Se 8 é igual a um número menos 2, esse número só pode ser quem? Só pode ser isso, 10, né? Então, eu vou obter aí que o número de lados é justamente quem? 10. Em outras palavras, eu vou ter aí um decágono, certo, pessoal? Então, o decágono é aí o polígono cuja soma dos ângulos internos é 1440. Questão 39, né, ele pede para encontrarmos aí, né, nessa figura o valor desconhecido, né, no caso aí o valor de x. Lembrando que o valor de x está aqui, externo a esse polígono. E aí, pessoal, nós temos que saber, primeiramente, eu tenho que saber qual é esse outro ângulo aqui. Perceberam? E só que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho esse ângulo aqui, que eu quero encontrar a medida, antes mesmo de saber quem é a medida de x. Ah, professor, por quê? Justamente porque se eu determino a medida desse outro ângulo, percebam que ele, justamente somado com o x, dá um ângulo, né, suplementar. Eles são ângulos suplementares, isto é, a soma deles dois é 180. Então, para isso, basta eu determinar esse ângulo aqui. Só que para determinar esse ângulo aqui, eu precisarei saber o que? A soma dos ângulos internos desse polígono aí. Porque uma vez que eu sei a soma dos ângulos internos desse polígono, vejam que as outras medidas aí já são conhecidas. Esses aí que aparece o quadradinho com ponto equivalem justamente a 90 graus. Então, já sei que dois ângulos aí possuem 90 graus, tem um ângulo de 95 e tem um de 160. Então, esses quatro ângulos junto com esse formam a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono aí, certo, pessoal? Portanto, basta eu aplicar lá a fórmula, né? A soma dos ângulos internos, nesse caso aí, desse polígono, vai ser justamente quem? O número de lados menos 2. Nesse caso, o número de lados, eu tenho que polígono aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu tenho um pentágono, ou seja, eu tenho 5 menos 2. Certo, pessoal? Um pentágono, né? Numa forma um pouco diferente aí. Né? E eu pego esse 5 menos 2 e multiplico por quanto? Por 180. E a partir daí eu encontro a soma dos ângulos internos desse pentágono. Né? Lembrando que aí eu vou ter 3 como resposta, né? E 3 vezes 180 vai dar justamente quanto? 540 graus. Então, eu já sei que 540 é a soma desses ângulos internos aí. Só que eu conheço apenas 4 medidas. Eu conheço os dois de 90, já obtenho aí quanto? 180. Conheço esse de 160. Se eu somar aí, né, 180 com 160, eu vou obter justamente quanto? Isso, 340, né? E se eu somo esse 340 se eu somar 340, lembrando, de onde veio 340?
é a soma dos dois ângulos internos de 90 graus, que dá 180 graus, 180 mais 160. Então, eu vou obter aí 340. Mais quem? Mais 95, que é aquele outro ângulo ali também conhecido. Se eu faço essa soma aí, de 340 mais 95, vou obter quanto? Isso, né? Aqui vai dar 5, né? Aqui eu vou somar 4 mais 9, isso, né? 13. E por fim 4, né? Eu vou obter aí 435 graus. Só que a soma dos ângulos internos desse pentágono é quanto? 540. Então, para isso, basta agora eu fazer uma pequena subtração, né? De quem? 540 menos quem? 435, certo, pessoal? E fazendo essa subtração aí, lembrando que eu vou ter aqui 0, não pode diminuir, pego emprestado, fico com 10. E 10 menos 5, isso, né? 5. Aqui ficou valendo de 3. Né? Quem emprestou 1, então 3 menos 3, 0. E por fim vou obter quanto? 5 menos 4, 1. Ou seja, 105 graus. Então, esse 105 graus é justamente quem? A medida desse ângulo que eu queria encontrar aqui. E aí, eu sei que eu tenho aqui ângulos suplementares. Esse ângulo aqui, que eu acabei de encontrar, que é quem? É 105 graus. Somado com esse outro x, que é justamente o que a questão pede, tem que dar quanto? Se eles são suplementares, a soma tem que dar 190. Então, basta eu diminuir 180, né, que é a soma dos ângulos suplementares, menos esse ângulo conhecido aí, esse 105, que acabamos de determinar. Se eu fizer essas contas aí, eu vou obter justamente quanto? Isso, né? 75, certo, pessoal? Então, 75 aí vai ser o valor desse ângulo X nesse pentágono aí, certo, pessoal? 75 graus. Por fim, na questão 40, que eu vou deixar como atividade para vocês, lembrando que vocês podem aí perguntar em dúvidas e comentários e sugestões, a nossa atividade semanal, onde vocês podem interagir conosco e tirarem as suas dúvidas, e também podem interagir nas aulas no Hangouts, mas a ideia é que nessa questão 40 vocês procedam da mesma maneira que o item A, né, da questão 38. Lembrando que um decágono ele tem um número de lados sendo igual a quanto? Isso, né? N é igual a 10. Então, vocês vão usar essa fórmula aí da soma dos ângulos internos, tá vendo que eu estou destacando aí? Só que no lugar de N, vocês vão colocar quanto? 10 no item A. E aí, vocês vão fazer as contas. No item B, que vocês têm um dodecágono está falando justamente o que? 12, isso. Né? Então, nesse caso, o N aí é 12. Mesma coisa, vocês vão pegar a fórmula de soma dos ângulos internos e substituir N por 12. Pentadecágono, isso, né? 15. Então, eu tenho aí que o valor de N é igual a quanto? A 15. E coságono, conforme já vimos aí, né? 20. Né? Então, N é 20. Então, o que, é que vocês vão fazer? Vão pegar cada parte dessa daí, cada N desse, substituir nessa fórmula aí do N menos 2 e o resultado multiplicar por 180. Por fim, na questão 41, vocês têm aí qual é o polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual à soma das medidas dos ângulos externos aumentada em 720. Essa questão, pessoal, eu quero deixar ela como um desafio para vocês. Lembrando que nós temos aí que a soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2, né? Ou como está aí, n menos 2 vezes 180. E você tem que a soma dos ângulos externos, desde que o polígono seja regular, é 360 graus, certo, pessoal? Então, com base nessas duas informações, quero deixar aí essa questão como desafio para vocês. E quem conseguir, entre em contato conosco através da atividade dúvidas, comentários e sugestões,
e postem a sua solução lá. Lembrando que vocês podem anexar como foto, né? Responde no caderno, tira foto e pode anexar lá. E vamos ver aí quem vai conseguir solucionar esse desafio, certo, pessoal? Lembrando que na nossa próxima aula, no Hangouts, na semana que vem, iremos aí apresentar a solução desse desafio e caso haja aí algum vencedor, iremos aí apresentar os nomes, certo, pessoal? Então, um abraço e até a próxima!